E aí, pessoal, tudo bem? Já estava com saudade de vocês. Bom, mais uma vez a gente aqui para dar umas dicas bem interessantes para que você possa fazer bonito na sua redação. Lembrando aí que já estamos chegando na reta final, não é isso? Então, vamos para mais uma dica bem interessante, bacana. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá? Fiquem de olho só. Bom, então a dica de hoje diz respeito a duas palavras que existem na língua portuguesa, mas que têm seus significados diferentes. São elas a palavra perda e a palavra perca. Então, como é que a gente pode usar essas palavras? Anota aí, pessoal, perda é um substantivo feminino e tem qual sinônimo, né? Extravio, sumiço, privação de alguma coisa, algum dano, né? Um fim, o término de alguma coisa. Então, um substantivo. Vamos ver alguns exemplos para a palavra perda. Continuar esperando por ele é uma perda de tempo. Esse é o primeiro exemplo. Então, vocês percebam que a palavra perda é um substantivo, até porque a gente tem um artigo que antecede a palavra, não é isso? O artigo uma. Então, uma perda de tempo. O segundo exemplo, minha vizinha nunca superou a perda de sua filha mais velha. Então, a gente tem aí o artigo, né, antecedendo a palavra perda, né, que é um substantivo nesse caso. A outra forma, a outra palavra, perca, é uma forma conjugada do verbo perder. Tanto na primeira ou na terceira pessoa do singular, né, a gente tem aí no presente do subjuntivo, ou na terceira pessoa do singular no modo imperativo. E qual o significado dessa palavra, então? Principalmente é você ficar sem alguma coisa, privação de alguma coisa. Então vamos ver os exemplos. Perca essa mania de chorar por tudo. Olha aí, nós temos aí o verbo conjugado na terceira pessoa do singular do modo imperativo. O segundo exemplo, é necessário que ele perca algum tempo analisando o texto. Então nós temos aí a palavra, né, o verbo conjugado na terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo. E o terceiro exemplo, o médico quer que eu perca peso antes da operação. A gente percebe que tem aí o pronome relativo que eu, primeira pessoa do singular do presente do subjuntivo. Então fiquem ligados aí, a palavra perda e a palavra perca, embora uma diferençazinha mínima, mas elas têm sentidos diferentes dependendo como eu vou utilizar nas orações, ok? Então, pessoal, chegamos aí à nossa dica de leitura, né? A dica de hoje é super interessante também. Eu trouxe para vocês A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz, né? Um escritor português. Essa obra ela foi publicada em 1901. Uma curiosidade é que foi publicada um ano após a morte do autor. Qual uma outra curiosidade em relação a esse livro? Segundo alguns críticos comentam que essa obra ela não estava acabada, totalmente inacabada. Por que isso? Porque o Eça de Queiroz, ele gostava de fazer uma revisão bem aprofundada, né, depois que ele acabava de escrever a narrativa, e não deu tempo por conta da sua morte. Ainda assim, muitos consideram que a obra concentra as características principais do período da maior maturidade artística do escritor. Então imagine se ele tivesse feito a revisão, né? Talvez não teria ficado tão boa quanto a obra. E o que conta essa história, essa narrativa? Vai contar justamente problemas da vida urbana, problemas da vida nas grandes cidades. Um desses problemas é trazer a questão do jogo de aparências, da própria infelicidade, né, dessa correria do dia a dia nas grandes cidades, o jogo de interesse, até porque é uma obra realista, né, se encaixa no realismo. Então a obra conta a história, né? O próprio narrador, né, o personagem José Fernandes, ele vai contar a história do seu amigo Jacinto, que vivia infeliz, embora vivesse
vivesse numa grande cidade, que é Paris, na França, e ele vivesse envolto ali com muita riqueza, né, com muito luxo, mas ele era uma pessoa totalmente infeliz. Então, num dado momento, ele larga tudo e resolve voltar para a cidade do interior, né, para as serras, por isso a cidade é as serras, onde ele lá reencontra sua vitalidade. Então, essa transição é que vai marcar o contraponto entre a cidade e as serras, nessa vida mais no campo, nessa vida mais simples. Então, o livro vai mostrar a todo momento a superioridade das serras em relação à cidade, né? Porque nas serras as pessoas têm, na visão do narrador, tem uma vida mais humilde, os laços de amizade são mais fortes. E aí, gente, eu sempre comento com vocês que é importante nós estabelecermos uma relação com a leitura que a gente está fazendo com a nossa realidade, né? Então, uma relação boa que dá para a gente trabalhar, inclusive para citar, por exemplo, na redação, é se você for trabalhar uma temática em relação à mobilidade urbana, à própria violência nas grandes cidades. Então a gente tem aí as cidades do século XXI muito infladas, né, com muita gente, né? A questão da mobilidade é um problema, é um caos, diga-se de passagem. Então dá pra gente estabelecer essa relação, né? Estabelecer esse diálogo. Então fica a dica aí, espero que vocês aproveitem, espero que vocês curtam essas sugestões e que possa ajudá-los de alguma forma na hora de fazer a redação de vocês, viu? Lembrando que nos próximos vídeos nós vamos trazer mais dicas interessantes, então fica aí, vocês não podem perder. Curtam lá o nosso canal, compartilhem. Beijão, até a próxima. Tchau, pessoal. Não pode ficar fazendo. Bom, vamos para mais uma dica bem interessante aí para você arrasar na sua redação. Não, horrível. Chorar por tudo. Olha aí, nós temos aí o verbo o jogo nossa, que é o Jacinto da Rainha na Porta. A própria violência nas grandes cidades, não é isso? Então a gente tem aí as cidades do século XXI muito infladas.